Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e especialmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. E a partir de agora, mais um vídeo para a gente dar ênfase ao noticiário esportivo do Clube de Regatas Vasco da Gama e expor a nossa respectiva opinião. E olha, vamos falar aqui sobre o clássico contra o Fluminense. O jogo já começou aí fora de campo, questão aí de ingresso, muita polêmica aí, Fluminense prejudicando muito o Vasco da Gama, Maurício Barbieri tentando sanar algumas dúvidas aí para a próxima partida. E o seguinte, né, a gente vai falar aí também sobre a situação do Vasco da Gama envolvendo saída de jogador. Hoje o Vasco anunciou mais um jogador aí saindo por empréstimo e a gente vai falar aqui sobre a situação de reforços. O Vasco da Gama que concentrou a última semana os seus esforços para poder trazer o Capasso. A gente vai explicar como que ficou a situação da negociação e o Vasco tentando aí trazer mais atacantes. E olha só, novidades aí sobre o camisa 10. Vou assegurar uma coisa aí para vocês e novidades também aí no que tangencia Diego Valois, certo? Uma informação quentinha aí do Jorge Nicola. Bom, o seguinte, vamos começar aqui. Desculpa, pessoal. Vou pedir para você que não é inscrito para se inscrever no canal. Deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Vamos começar aqui falando sobre Vasco da Gama e Fluminense, hein? E o clássico já começou fora das quatro linhas aí. O Fluminense disponibilizou apenas 50 mil ingressos. Torcida do Vasco, direito aí apenas a metade, aí 25 mil ingressos. E o seguinte, né? A torcida do Vasco está chateada porque o Maracanã cabe 80 mil torcedores. Poucos ingressos aí foram colocados à venda. A torcida do Fluminense não conseguiu ainda comprar todos os ingressos. A diretoria do Vasco da Gama aí solicitou uma carga maior ao Fluminense e o Fluminense não quer ceder mais ingressos aí para a torcida do Vasco. Uma coisa aí inexplicável mesmo. O Fluminense com medo, né? Cagão de jogar com o Vasco da Gama e a torcida do Vasco aí sempre muito enganjada. Em 2 horas comprou tudo ontem. Agora é o seguinte, Maurício Barbieri para esta partida tem alguns problemas aí e dúvidas, né? O jogo acontece no domingo às 18 horas. O Vasco vencendo estará aí no G4. O Vasco com um jogo a menos, né? O Vasco pode alcançar ali de repente a segunda colocação. E o seguinte, tem dúvidas ali no gol com relação ao Ivan ou o Léo Jardim. Eu preferia, no meu entendimento, o Ivan, mas acho que o Léo Jardim deve começar jogando, isto porque o Vasco fez um investimento muito alto no Léo Jardim aí, junto ao Lille. O Vasco contratou o goleiro aí por 2 milhões, né? O Ivan já veio de graça, veio por empréstimo. Então, a tendência é que seja priorizado aí a situação do Léo Jardim. Eu preferiria o Ivan, certo? Bom, a situação ali é que a tendência é que o Rodrigo assuma a vaga de titular, embora o De Luca tenha jogado aí a última partida, né? O Rodrigo entrou muito bem e o Nenê deve começar jogando aí. Muito se especulou a situação do Alex Teixeira, mas o Nenê deve começar jogando e o Alex Teixeira sendo opção aí. Situação do Figueiredo, o Figueiredo vai ficar 2 semanas fora sem jogar.
Então, o seguinte, muito se falando aí, ou do menino Eric, ou então aí do Orelhano. Já poderia colocar o Orelhano aí para começar a jogar. O Vasco que anunciou aí, meus amigos, o empréstimo do goleiro Alexander. Alexander, empréstimo de 1 ano junto à equipe do Avaí. Situação de reforços aí, é verdade que essa semana deu uma paralisada, porque o Vasco focou todos os seus esforços aí ao Manu Capasso. Manuel Capasso chega aí no Vasco da Gama na próxima sexta-feira. O martelo está batido, a torcida não precisa ficar preocupada. Foi uma novidade que a gente teve ontem. Vai fazer exames médicos aí, se apresenta normalmente, vai ser titular aí do time do Vasco da Gama. Bom, situação aí que segue indefinida até agora é a situação do Andrei. Isso mesmo, o Andrei que foi para o Chelsea, futuro do menino lá na Premier League incerto, não conseguiu aí visto de trabalho. Ontem a gente teve uma informação que, muito embora haja aí uma cláusula contratual onde o Andrei poderia vir jogar no Vasco da Gama até o meio do ano, caso o Chelsea não consiga aí o visto, né? O Chelsea não tem interesse de emprestá-lo. Até o final aí do Campeonato Sul-Americano, o Chelsea pretende simplesmente resolver essa questão aí do visto. O Vasco segue aí negociando com alguns jogadores. Ontem, na live da noite, falei sobre a questão do Souza. O Souza teve uma lesão grave aí no joelho aí. Acho que o Vasco deveria pensar melhor com relação ao Souza e resolver logo a situação aí do Bruno Henrique e do Aranguiz. O Vasco precisa de um primeiro volante ali urgentemente. O Vasco negocia, outro foi oferecido. Então o Vasco precisa efetivamente resolver essa situação o mais rápido possível. Bom, seguinte, ontem eu tive uma informação que o Vasco da Gama, não sou jornalista, quem quiser acreditar, acredita, certo? Eu tive uma informação ontem, me asseguraram que o Vasco avançou nas conversações por um camisa 10, tá? E o seguinte, não é ainda cereja do bolo só vai chegar no meio do ano, certo? E são 2 jogadores aí que a gente apurou que pode ser esse camisa 10 aí. O Acosta, que joga no Cincinnati, lá dos Estados Unidos, jogador que tem 28 anos, que é cria aí do Boca Juniors, né? E também o Reynoso, certo? Que foi oferecido ao Vasco da Gama, lá do Minnesota United, que tem 27 anos. Esse jogador também é argentino, cria também do Boca Juniors. Então, esse camisa 10 do Vasco da Gama, segundo a gente apurou, deve ser um estrangeiro. Bom, a gente vai colocar aqui agora a situação do Diego Valois. Por quê? O Diego Valois, ontem, a gente teve uma informação que o Vasco fez uma oferta de 3,5 milhões por 50% dos direitos econômicos do jogador. O presidente, né, lá do Talheres desmentiu, falou que não tem oferta nenhuma. Mas é um cara que é fanfarrão, né, que já mentiu, já falou que tinha oferta aí do Bayer Leverkusen, de um clube também lá da Espanha e etc. Mas fato é que o Talheres já jogou 2 partidas no campeonato argentino e o jogador se recusou a ir para campo. Ele ficou no banco de reserva. Um jogador que era titularíssimo, como se o Nenê não quisesse jogar mais aqui no Vasco. Vocês terem uma ideia. E o Jorge Nicola trouxe informações aqui sobre esse caso e a gente vai colocar aqui para vocês. A vontade do jogador é de se desligar e procurar novos ares aí. Então vamos colocar aqui o parecer do Jorge Nicola. De te atualizar sobre o Vasco, repercutindo informação que vem da Argentina. O jornalista que cobre de perto o Talleres assegura
porque o Vasco fez uma nova oferta pelo atacante Diego Valois, aquele colombiano de 26 anos de idade, um dos primeiros alvos da 777. Dessa vez com cifras bem inferiores às já praticadas e oferecidas antes. O Vasco teria sugerido 3 milhões e meio de dólares por 50% dos direitos econômicos. O presidente do Tajeres cansou de dizer que só o venderia por 9 milhões de dólares. O que poderia mudar essa negociação por agora? De acordo com o jornalista que cobre o Tajeres, há uma relação muito ruim entre o Valois e a comissão técnica e também a diretoria. O Valois não quer continuar no Tajeres e está disposto a deixar o clube e arranjou confusão com todo mundo, a ponto de ter se sentado no banco de reservas na última partida do time. Fui checar essa história com o pessoal da 777 e do Vasco, e ambos disseram que não vão confirmar ou desmentir especulações. Dá para imaginar que de fato existem conversas sim, resta saber se o Vasco vai conseguir avançar nas tratativas por um atacante de lado de campo. Na teoria chegaria para disputar a posição com o Orelhano, mas na prática dá para imaginar cada um jogando de um lado. E você gostaria? Usa espaço para comentários e deixa. Então tá aí, pessoal, a informação do Jorge Nicola, a negociação sim, e vamos aguardar para ver como é que fica. Agora o Paulo Brax precisa ser mais ágil aí nessas negociações, certo? Obrigado pela atenção, desculpa o vídeo longo, Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!